Bom pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a biomecânica dos exercícios aeróbicos e, é claro, estou incluindo aqui a natação. Então nós vamos abordar algumas coisas relacionadas, alguns fatores relacionados à biomecânica e a importância dela na natação, em qualquer outro tipo de esporte e desta vez nos esportes aeróbicos. Bom, o objetivo nosso aqui do programa é simplesmente trabalhar aqui as informações relacionadas aos seguintes aspectos. O primeiro aspecto é identificar e caracterizar as principais estratégias de treinamento aeróbio, identificar e compreender e aprofundar os aspectos biomecânicos relacionados aos exercícios aeróbios e suas variantes, e por último, nós vamos compreender as implicações práticas de tais aspectos biomecânicos. Então essa é a ideia da nossa aula de hoje. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante nós entendermos aqui e falarmos sobre quais são os exercícios aeróbios. Para falar de exercício aeróbio, é importante nós darmos uma relembrada nos sistemas energéticos. Eu já falei em vários outros vídeos, mas é importante estar sempre lembrando sobre os sistemas energéticos. Então, o ponto principal aqui, nós temos 3 sistemas. O primeiro seria o sistema ATP-CP. Esse ATP-CP é um sistema fosfogênio de energia para ressíntese de ATP e provém de compostos únicos de fosfocreatina. Um exemplo bem comum aqui, esse tipo de atividade de forma de energia não depende de oxigênio, né? É utilizado aqui a creatina fosfato. Um exemplo, a saída de bloco do nadador, aquele movimento de impulsão forte, aquele momento que impulsiona-se o bloco de forma muito enérgica, nós estamos utilizando energia proveniente da creatina fosfato. O outro sistema importante que nós utilizamos também nas aulas, nos treinos de natação, nos treinos aeróbicos de corrida, de ciclismo, do que for, são as vias energéticas provenientes do glicogênio, a glicose anaeróbica que nós chamamos. Gera um ATP pela degradação parcial da glicose ou do glicogênio. Gera também ácido lático, porque aqui a gente acumula ácido lático dependendo do tipo de estímulo que nós estamos dando, existe uma certa fadiga. E não tem presença de oxigênio, então a energia aqui é a glicose. Nós não precisamos da fonte de energia oxigênio para manter a atividade nesse tipo de sistema. É um sistema que trabalha com alta intensidade e também de curta duração. Diferente lá do ATP-CP, que utiliza altíssima intensidade e uma duração bem curta, mais curta do que a glicose anaeróbica. Então, isso é importante nós entendermos. E por último, o sistema que nós vamos falar bastante, que é o sistema aeróbico. O sistema aeróbico, ele produz um ATP, a oxidação total dos carboidratos. Então, com a queima lá do carboidrato, nós temos a glicose, e a glicose é forma de energia para a musculatura, para as atividades. Nós temos aqui, nesse tipo de sistema, a oxidação do AGL, que é o ácido graxo, que é a gordura, e oxidação também do aminoácido. Dependendo do estado nutricional do atleta, do aluno, nós acabamos utilizando aminoácidos e proteínas, o que não é normal. Só em casos extremos nós vamos utilizar proteína ou aminoácidos. Tem uma duração mais prolongada, o aeróbio, e de baixa intensidade, né? Então, um exemplo que nós podemos dar são as maratonas, as corridas, por exemplo, de 21, de 42 quilômetros, o nado propriamente mais longo, por um período mais longo, as maratonas aquáticas, enfim, isso caracteriza o trabalho aeróbico. E os exercícios aeróbicos mais populares, que as pessoas estão acostumadas a fazer, é simplesmente a corrida,
É uma atividade super simples, né? Qualquer um pode estar correndo, basta ter um programa de treinamento e uma liberação, obviamente, médica, um atestado físico de saúde em dia. É só colocar os seus tênis apropriados e sair para correr. Nós temos aqui também o ciclismo. O ciclismo também é uma atividade aeróbica e as alavancas estão relacionadas ao pedal da bicicleta, do atleta. Então, os esforços ali são voltados para o mesmo eixo ali no que se refere ao pedal. E temos a natação, uma atividade aeróbica de predominância aeróbica, que vai utilizar a fonte de energia oxigênio como predominância, mas é importante nós sabemos que as vias energéticas elas são acionadas de forma simultânea. Está acontecendo, só que existe a predominância dependendo da atividade. No caso dos esportes aeróbicos, a predominância é aeróbia. Partindo disso, falando até mesmo da corrida, que é uma das formas mais populares de se fazer exercício, essa prática é aeróbica, relacionada à aeróbica. Isso vai promover um bem-estar para o aluno, para a aluna. Esse bem-estar está relacionado ao condicionamento físico e também às práticas de modalidades esportivas. Então, nós podemos utilizar a corrida de forma mais social, trabalhando saúde e qualidade de vida, e também utilizando a corrida, por exemplo, com as competições que ocorrem, seja corrida, seja ciclismo, seja natação. Essas atividades elas têm as suas partes voltadas para o condicionamento propriamente dito. E óbvio, nós também estamos trabalhando o condicionamento nas competições, porém, o foco e o objetivo é competir, é fazer a prova. Então essa é a diferença entre essas questões de condicionamento físico e as práticas das modalidades esportivas, usando o esporte como saúde e usando o esporte voltados para o competitivo. O aeróbio ele tem importantes ferramentas no treinamento físico e no desporto, ou seja, no condicionamento e nas questões voltadas para o treinamento de alto rendimento. O treinamento de diferentes capacidades, por exemplo, no aeróbio nós podemos utilizar treinos variados, treinos como intervalado, o próprio HIIT, treinos de endurance, enfim, nós podemos modular a periodização de treinamento e trabalhar diferentes tipos de estratégias de treino. Então, o aeróbio vai nos promover essa ideia. Nós temos também a base para diferentes métodos de treinamento. Como eu falei, existem métodos diferentes uns dos outros, mas que têm um denominador comum, que é melhorar o condicionamento físico e melhorar a performance do atleta. Os treinos, eles variam de acordo com a periodização de treinamento. Então nós temos vários tipos de periodização. Nós temos periodização em bloco, periodizações anuais, até em espiral. Então eu vou falar isso nos próximos vídeos sobre periodização de treinamento, montagem e prescrição. Por isso que é importante nós entendermos os treinos aeróbios, os anaeróbios, isso tudo tem uma forte relação. Partindo então dessa característica do treino aeróbio, nós temos uma importante ferramenta que é a biomecânica. E como que se operacionaliza a biomecânica para fazer análises dos trabalhos focalizados ali na questão aeróbia, nos trabalhos voltados para o treino aeróbio. Nós temos 3 variáveis importantíssimas para se fazer análises biomecânicas. A primeira variável é a cinemática, nós precisamos fazer uma análise cinemática do movimento. A variável dinâmica, as variáveis dinâmicas, as forças internas e externas que estão ocorrendo no corpo. As variáveis eletromiográficas, que vão trazer para nós informações importantes sobre o comportamento da musculatura, o comportamento das fibras musculares, dependendo do tipo de alavanca e da sobrecarga. Então essas são 3 variáveis importantíssimas que nós temos que sempre levar em consideração nas questões voltadas para a biomecânica. Outro ponto importante é
saber quais métodos serem utilizados ali para se fazer análise. Então, como eu falei das variáveis, nós temos aqui, por exemplo, a dinamometria, que vai estudar as forças internas e externas que estão acontecendo ali no nosso corpo. Então, um exemplo aqui, essa placa que nós temos na foto, na imagem, o indivíduo, o aluno, o atleta está fazendo uma corrida em cima da placa, e a placa tem células de força que vai calcular a quantidade de força que está sendo exercida ali na colocação do pé, né? Quando ele faz o ataque na placa, nós temos o nível de sobrecarga que está acontecendo nas articulações, aí entra ali as análises mais internas, né? Então as forças internas, para saber o quanto de impacto o corpo está recebendo e o quanto de movimento se ele está numa posição ideal ali para se fazer a movimentação. Quais são os danos que podem ocorrer e quais são as movimentações, as angulações ideais para se fazer em relação à alta performance. Nós temos aqui também a cinemetria, que está acoplada ao que eu acabei de falar, vai estudar os movimentos, vai fazer análise dos movimentos do aluno, da aluna, do atleta, vai estar estudando as alavancas, a amplitude de movimento, como que está ocorrendo o nível de performance em cima destas movimentações específicas do atleta. Nós temos também aqui a eletromiografia, que vai estudar o comportamento corporal, o comportamento das fibras musculares, o comportamento relacionado às movimentações. Por exemplo, eu faço uma alavanca, vou dar um exemplo lá do supino. Estou fazendo o supino reto e aí eu gostaria de fazer uma análise do tipo quais músculos primários na execução desta alavanca. E a eletromiografia, ela vai nos trazer um mapa importante ali das movimentações de cada grupo muscular, se está sendo efetivamente utilizado, se não tem nenhuma ação, enfim, se a ação é muito pequena, vai fazer esses estudos. Os métodos de investigação na biomecânica, eles são variados, como eu citei aqui. Nós precisamos inicialmente ter o registro dos movimentos. Então, com as filmagens cinemáticas, nós observamos o comportamento do atleta, da aluna, do aluno, enfim, dos praticantes. E partindo dessas filmagens, nós entramos em numa outra questão, que é o tratamento dos dados. Então, assim que nós captamos as imagens, nós observamos os movimentos, aí sim, dentro de um software específico, para se analisar movimentos, nós fazemos o tratamento dos dados que foram coletados. E depois, obviamente, do tratamento, nós temos as análises nos parâmetros de interesse. Então, se eu quero saber a movimentação, a angulação, o tipo de ângulo que o atleta está fazendo ao longo da alavanca, é um dos interesses. Agora, eu quero também saber qual a velocidade de execução de determinada tarefa, se ele tem boa habilidade, é um outro tipo de análise. Se eu quero também saber o tempo que o atleta gasta nesse tipo de movimentação e de angulação, estou avaliando aqui a eficiência do gesto. Tudo isso é analisado a partir de métodos de investigação biomecânica. E todas essas variáveis, elas são absolutamente importantíssimas para o rendimento e para se evitar, principalmente para se evitar lesões. As grandes lesões ali acontecem porque não existe um planejamento. E o planejamento, a montagem, a prescrição do treinamento está associado às avaliações. E a avaliação biomecânica é crucial para se fazer um movimento muito mais padronizado, com muito mais eficiência. Então é importante essas análises, e partindo das análises nós montamos a periodização de treinamento, as intensidades e os volumes que devem ser aplicados ao longo da semana. E isso é importante. Por exemplo,
nós temos dentro da periodização de treinamento treinos voltados para o sistema anaeróbico da glicose. Um exemplo aqui da natação, nós podemos utilizar um A2, um A3, nós estamos trabalhando a glicose, são aeróbios de um pouco mais de alta intensidade, por exemplo o A3, que vai utilizar bastante o sistema glicogênio, predominância aeróbia, mas tem a utilização do glicogênio e bastante. Os anaeróbios, o AN1, AN2, eu já falei em alguns vídeos sobre esses tipos de sistema. É até interessante vocês depois, quando vocês tiverem um tempo, acessar esse vídeo. Fala detalhadamente de todos os A1, A2, A3, AN1, AN2, N3, o AA, que é o metabolismo alático, que vai trabalhar a velocidade, explosão, enfim. E, obviamente, nós precisamos a intensidade, óbvio, nós estamos trabalhando com intensidade, mas precisamos também trabalhar com o volume, que vai fazer a manutenção do atleta, vai fazer uma manutenção do aluno, da aluna, nas aulas de condicionamento físico, por exemplo. Então, estas associações, elas precisam estar dentro de um planejamento, e esse planejamento nós chamamos de periodização de treinamento. E partindo das avaliações biomecânicas, nós conhecemos melhor as movimentações dos nossos alunos, dos nossos atletas, e fazendo uma periodização de treinamento, nós conseguimos ter uma melhor associação ali do que é o anaeróbio, do que é o aeróbio, qual é o período ideal de se colocar a implementação, o quanto de estímulo eu posso dar para o meu atleta ao longo da semana, se eu posso dar um estímulo forte, qual é o período. Essas avaliações são importantes, são muito importantes e vai fazer com que você consiga ter uma periodização muito mais assertiva, vamos dizer assim. Bom pessoal, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais sobre periodização de treinamento e montagem e prescrição. E vou trazer alguns exemplos de montagem e prescrição de aulas para se ter uma ideia de como implementar isso nos seus treinos. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.